Bem-vindo ao 13º dia do nosso desafio. Se você não está acompanhando desde o começo, eu vou deixar um card aqui em cima com o desafio número 1 para você entender o que é esse desafio 30 dias mais perto de Deus. Eu me chamo Patrícia Bueno e meu reencontro com Deus ele foi muito delicioso, muito maravilhoso. Eu já estive do outro lado, já fui aquela mulher perdida, mulher que tocava o terror, que errava em tudo, sabe? Que quase destruiu família, que se afundou nas contas, que foi errando e o meu professor de vida foi Deus. Ele que me salvou de cada uma dessas áreas da minha vida e é isso que eu quero com você. Eu quero que todas as áreas da sua vida sejam transformadas também. E o desafio de hoje é muito fácil. Comece a ter a rotina de fazer um devocional por dia. Por que a gente tem que fazer um devocional, né? Por que é legal a gente fazer um devocional por dia? Eu faço de 2 a 3 devocionais por dia, dependendo de como que tá ali, do horário que eu acordei, de como que tá o meu dia e tudo mais. Por que é gostoso fazer devocional? Para mim, principalmente. Por que eu gosto muito de fazer o devocional? É um momento em que Deus fala comigo. Comigo, Paty, devocional é a hora em que Deus fala comigo. Por quê? Porque quando eu vou fazer um devocional, quando eu vou parar para ouvir, né, para ler a palavra, estudar sobre a palavra, eu sempre faço uma oração antes. E o que eu digo nessa oração? Eu falo Deus, né? Eu falo bom dia, que eu geralmente faço pela manhã. A primeira coisa que eu faço, eu falo bom dia a Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. Obrigado por essa noite de sono, obrigado por eu ter acordado com mais um dia de vida. Agora eu tô aqui, tô sentada, eu vou fazer meu devocional. É o momento em que o Senhor fala comigo. E aí, o que eu faço? Se eu tô com alguma dúvida em alguma coisa na minha vida, exemplo, quando eu fui tomar a decisão de começar a fazer teologia, né? Eu sempre perguntava para Deus, olha, eu tô sentindo no meu coração que é para eu fazer um curso, é para eu me especializar, mas o quê? Aí eu dava tipo 3, 4 sugestões de curso. E aí, conforme foi passando os dias no devocional, Deus foi me orientando até eu ter a certeza absoluta que era para fazer teologia. É muito, muito, muito legal, assim, você ter esse direcionamento, sabe? Porque, assim, não é que o devocional, dependendo assim, você tem que tomar muito cuidado também para não comprar um devocional muito aleatório que vai só instruir bobagem, né? Eu gosto muito desse aqui, que é o Café com Deus Pai. Gosto muito das palavras dele. Mas o que acontece? Eu gosto bastante na parte onde a gente tem que ler o texto bíblico. Então ele pega um texto bíblico, ele interpreta esse texto bíblico com o cotidiano, com a vida da pessoa, né? E aí também dá um outro texto pra gente poder ler, um capítulo da Bíblia pra gente poder ler. E aí geralmente era assim, ou no versículo ou no capítulo que ele dava para ler era onde Deus falava comigo. O devocional ele serve mais como também um motivacional para você conseguir visualizar coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano na palavra. Porque se você não é muito acostumado a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, pode ser que vários trechos da Bíblia você não consiga entender, não consiga interpretar, fica muito confuso. Então o devocional ele é muito bom para isso, tá bom? Só toma muito cuidado com qual que você vai comprar para não pegar esses, né, que, enfim, hoje o mundo ele tá bem zoado. Pegue alguns devocionais realmente de pessoas de confiança. E aí, eu faço esse devocional e aí Deus geralmente ele fala comigo. Eu vou fazer esse devocional aqui junto com vocês, eu não fiz meu devocional hoje, só para poder fazer junto com você. E independente de quando você esteja assistindo, sabe, não tem desculpa para não fazer devocional. Antes de eu ter comprado o devocional, o que eu fazia? Ou eu assinava não precisa nem assinar, é só você baixar um aplicativo chamado Glorify, vou deixar o nome aqui. Se você pegar esse aplicativo, ele tem a versão gratuita, ele tem a leitura bíblica do dia, né, o versículo do dia, ou uma frase do dia, ele tem o texto bíblico, aí ele tem a parte da devoção e ele tem uma oração. Então é muito legal. E é de graça, sabe? Não tem custo. Ou então, por exemplo, nossa, Paty, eu queria muito ler o Café com Deus Pai, mas eu não tenho dinheiro para comprar. É só você seguir o perfil deles, por exemplo, que você consegue. Eles sempre compartilham prints de pessoas lendo. Aí você pega um print e segura, ou faz um print ali na tela, e aí você vai lendo ali no print do seu celular. Não tem desculpa para você não fazer, tá bom? Vamos lá. O título de hoje é Você é amado. Eu vou trazer para o feminino porque meu público é mulheres, tá bom? Então, você é amada. O texto bíblico de referência é 1 João 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos lá. Deus nunca viu um homem a quem não possa amar. Ou seja, Deus ama todos.
O amor de Deus quer nos alcançar, invadir e curar. Para isso, precisamos aceitar o amor de Deus, porque muitas vezes não conseguimos reconhecê-lo ou nos impomos uma condenação que ele mesmo não nos impôs, como no exemplo do filho pródigo, que, acreditando em uma mentira, julgou-se não ser mais digno de sua condição de filho. Entretanto, ao retornar para a casa do pai, teve seu lugar restabelecido. Vamos dar uma pausa aqui para você refletir um pouco em cima disso. Eu não sei se você conhece a parábola do filho pródigo. É uma parábola onde um senhor muito rico, né? Ele tinha várias fazendas, tinha muito dinheiro e tudo mais, ele tinha 2 filhos. Aí entra aquela coisa de você caçar confusão. Sabe, quando tá tudo bem na tua vida, você tá indo bem, tá fluindo, aí você tem que ir lá e tem que caçar uma confusão, você tem que arranjar um problema pra tua vida. Foi o que ele fez, um dos filhos dele fez. Simplesmente falou assim, meu pai é bom demais, tem dinheiro aqui, tem comida, tem tudo, mas eu quero viver umas aventuras na minha vida. E aí vai lá e pede a parte dele da herança antecipada. Tudo que é herança antecipada, ela vai te prejudicar, ela vai fazer mal, tá bom? Herança é pra chegar no momento certo. Tudo que você tenta antecipar vai causar mal. Herança antecipada é maldição, eu sempre falo isso. E aí, ele pediu essa herança, né, e foi torrar, foi lá com as prostitutas, foi lá torrar com o bebedeiro e tudo mais. Só que ele não sabia que tinha uma fome para chegar no mundo inteiro, né, e Deus já sabia dessa fome, que ia acontecer uma época de escassez e tudo mais. E aí, quando chegou essa fome, né, isso era uma parábola, então é uma história. Então, quando chegou esse período de fome, o filho, que tinha saído da casa do pai, ficou perdido, ele não tinha dinheiro para nada e tal, até chegar um ponto em que ele olhava para a comida dos porcos e ele desejava comer comida dos porcos de tanta fome que ele estava. E aí caiu a ficha dele, falou, caramba, até os empregados na casa do meu pai, eles comem melhor do que isso aqui, não tem que ficar comendo comida do porco. Vou voltar para casa do meu pai, só que eu não sou digno mais de ser chamado filho dele. Então eu vou pedir para ele me tratar como empregado. E ele voltou para casa do pai dele e ele pediu, pai, me desculpa e tal por eu ter saído e tudo, mas ele se arrependeu. Ele falou assim, olha, mas eu não sou digno de você me considerar filho. Me considera como empregado, me trata como empregado, me paga um saláriozinho, eu vou trabalhar pro senhor aqui, mas eu não sou digno de ser teu filho. Só que sabe qual que é a mágica do negócio? Que um filho sempre vai ser um filho. Se para nós, humanos, um filho sempre é um filho independente do que aconteça, imagina para Deus. Imagina para ele, você pode ter errado o que for, mas se você se arrepender verdadeiramente e voltar para ele, ele vai realmente te abraçar como filho. Você não tem que ter medo de, nossa, agora eu não posso ser mais filha, nossa, eu errei muito, eu maltratei pessoas, eu traí, eu errei, eu menti, eu destruí casamento, sei lá. Você está arrependido do que você fez? Você realmente se arrependeu do que você fez? Você está mudando? Você mudou? Você não quer mais cometer esse erro? Porque assim, em pecado todo mundo já nasce, todo mundo vive. Nossos pensamentos são pecados. Mas uma coisa é você pecar, tipo, nossa, putz, errei, não quero mais errar. Outra coisa é você viver em pecado, ou seja, tô tendo relação antes do casamento. Não tá nem aí, você tá vivendo em pecado. Eu tenho uma relação homoafetiva. Você tá pecando? Tá escrito na Bíblia, não sou eu que tô dizendo. Então, você escolhe se você errou uma vez e se arrependeu e você voltou para Deus, ou se você simplesmente, sabe, tá vivendo no pecado e dane-se. Esse filho pródigo, ele se arrependeu, ele voltou, pediu desculpas e ele achava que não merecia mais ser tratado como filho. Mas nessa parábola, Jesus ensina que sempre que a gente voltar para o pai vai ter a gente como filho, independente do que tenha acontecido, tá bom? Então vamos lá. Existem muitas barreiras que nos afastam do amor de Deus, e essas barreiras muitas vezes nos são impostas pela religiosidade, que nos dá a visão de um Deus sisudo, severo e acusador. Alguém que não se importa tanto assim com seus filhos e que está mais interessado em nos proibir de viver do que nos trazer liberdade. Que está aí um erro gravíssimo de algumas religiões, de algumas igrejas, que elas tratam como se Deus fosse, assim, você tem que ter muito medo, você não pode fazer tal coisa e tal, que você vai ser castigado, e não é assim. A gente tem que ter temor a Deus. O que é o temor a Deus? É você não ter coragem de desrespeitar Ele. Por mais que a sua carne queira, você não tem coragem de fazer tal coisa com Ele, entende? Por muito tempo na minha vida eu não consegui enxergar nem sentir o amor de Deus, e talvez você esteja assim. Por não ter o amor de um pai biológico, a minha visão de Deus como pai era deformada, pois eu tinha pai ausente e também enxergava Deus assim, como um pai que era violento. Esse era o meu referencial, esse meu referencial me levava a julgar Deus também como violento. Então olha só, eu não sei o que aconteceu na sua vida, eu não sei como foi a tua experiência com o teu pai aqui na Terra,
Mas esquece tudo isso e pensa que o nosso Pai, que está lá no céu, Deus, ele é aquele pai legal, aquele pai que ele vai aconselhar nas melhores coisas da vida, ele vai estar ali sempre para apoiar, sempre para ajudar. E se a gente errar e for pedir perdão, ele vai abraçar a gente, mas também não é motivo para ficar errando, né? Mas ele é o nosso pai, ele vai acolher, ele é nosso consolador, ele nos dá amor, sabe? Ele é tudo pra gente. Como não me sentia amado por meu pai, eu não me sentia amado por Deus e achava que não era importante para ele. Mas a grande verdade é que Deus nunca viu e nunca verá uma pessoa a quem ele não possa amar, independentemente de seus atos, circunstâncias, até mesmo falhas. Entenda que não há nada que você possa ter feito que fará com que Deus o ame menos. Dê um passo de fé em direção a esse amor e viva-o abundantemente na sua vida. Olha que delícia ouvir esse texto, olha que maravilhoso. Então, independente do que aconteça, Deus Pai nos ama. Ele te ama, mulher, acorda, Ele te ama. Ele só está esperando você se reencontrar com Ele, se reconectar com Ele. Esse desafio é para isso. E quando você começa a sentir o amor de Deus e você tem clareza nisso, a gente sente o amor de Deus nos mínimos detalhes que a gente vive. Então, realmente, Deus é maravilhoso, tá? E aí tem aquela frase de efeito que tem aqui: Deus deseja apagar o seu passado, cuidar do seu presente, para direcionar o seu futuro. E aí tem uma leitura, 1 Coríntios 7, caso você queira ler. Não vou ler aqui com vocês para não ficar muito extenso, mas isso é um devocional. E tem devocionais que eles são muito técnicos, sabe? Muito... não dá vontade de ler, e eu entendo isso. Então começa por um mais leve. Esse Café com Deus Pai ele é maravilhoso por causa disso, porque ele se coloca nessa situação. Então ele contou a história de vida dele, que ele teve um pai ausente, é por isso que ele não sentiu o amor de Deus, sabe? Então você consegue, assim, se ver nessa história, tá certo? Então começa com o seu devocional. Eu vou deixar o link, ou o nome do aplicativo aqui embaixo, que é o Glorify, para vocês poderem baixar ele. E ele é grátis, ele é totalmente grátis, tá bom? E, enfim, é isso. Eu quero mais pra frente começar, talvez, uma arrancada de devocional, 30 dias de devocional, a gente fazer juntos, não sei. Tô pensando em várias coisas, tem várias ideias fluindo aqui. Mas faz o seguinte, se inscreve nesse canal para que qualquer ideia que eu tenha, sabe? Qualquer coisa nova que vem aqui, que você saiba, que você seja notificado. Então ativa o sininho, se inscreve, curte esse vídeo para esse vídeo chegar para mais pessoas, porque talvez tem pessoas que estão longe de Deus e a única coisa que elas precisam é começar a fazer um devocional. É a única coisa que elas precisam. E esse vídeo pode ajudar cada uma dessas pessoas, tá bom? Um beijo e te encontro amanhã. E no desafio de amanhã, você não sabe o que te espera. Totalmente fora desse cenário, não vai ser aqui algo que talvez você nunca tenha feito, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.